Nós coaches muitas vezes nos perguntamos como potencializar os resultados dos nossos projetos. Como garantir que o coach realmente faça um acompanhamento diário das atividades para conseguir obter o melhor resultado? A gente também busca incansavelmente um composto de valor ao nosso projeto, que permita que tenha um maior interesse ao coach para fechar o processo com a gente, aquele algo a mais que você pode nos ajudar a vender os nossos projetos. Que tal um material que você atenda essas duas necessidades ao mesmo tempo? Pois é, em parceria com a Abrap Coaching, eu venho mostrar esse produto para você. Ele é um planner trimestral não datado que une ferramentas de coaching e técnicas de produtividade e gestão de tempo. Isso mesmo. Com ele, o seu coach poderá acompanhar diariamente a sua evolução de uma maneira prática e intuitiva. A duração desse planner também é perfeita para a gente, porque ele tem exatamente o mesmo tempo de um processo de coaching. Ele é um planner de 3 meses. E como ele não é datado, ele pode ser usado quando for mais conveniente para você e para o seu coach. Assim que começar um processo, não importa se começou no início ou no meio, no final do ano, você pode utilizá-lo sem problemas. E ele vai agregar muito valor ao seu processo, podendo ser usado também como bônus no ato da negociação. Não é legal isso daí? E você ainda pode customizar esse planner com todas as suas cores, com a sua logo, com a sua marca, ou seja, ele fica realmente um presente customizado e personalizado a um custo bastante atrativo. Eu vou mostrar ele fisicamente agora, né? Então você vê que ele tem um bom acabamento, ele é capa dura, ele tem um elástico para fechar e você tem uma fita de cetim também para abrir e marcar as páginas que você vai ter do seu planner. Nas primeiras páginas do planner, o seu coach vai poder fazer um planejamento do trimestre com algumas perguntas que vão provocá-lo a pensar. Depois vão analisar se realmente tem os recursos necessários para fazer esse trabalho. Então, ele vai fazer uma roda da vida para avaliar os equilíbrios de vida dele e aonde eventualmente ele possa melhorar e atuar. Ele vai conseguir fazer uma carta ao futuro, vai lá para frente e volta para você ter meio que um passo a passo dessa conquista, né? E então, ele vai plotar isso dentro da ferramenta Smarter. Depois disso, ele pode plotar tudo isso num planejamento trimestral e depois ele pode plotar isso dentro dos dias. Lembrando também, não datado, então você coloca o mês e coloca o dia. Se o dia primeiro desse mês é uma quinta-feira, você começa um, dois, três, quatro e assim vai. Daí ele entra na agenda semanal. Você vai preencher qual é o principal, o que não pode deixar de ser feito na semana, o foco maior. Depois, as 3 principais atividades que precisam ser feitas na semana, e aqui é espaço para os agendamentos. E por último, ele faz uma avaliação do dia, pensando aqui seria tipo um diário da gratidão. E depois a questão de ideias, quais foram as ideias que ele teve nesse dia. E ao final da semana, a parte de equilíbrio. Acabado um mês, ele vai fazer uma avaliação desse mês que passou. Ao longo dos meses, né, terminou o mês, ele também vai ter duas ferramentas distintas, né, uma a cada mês que finalizar. Ao final do trimestre, ele tem algumas perguntas para fazer uma avaliação pessoal de como foi esse trimestre e também reavaliar a roda da vida para avaliar o quanto ele cresceu ao longo desse período. Legal, não é? Eu, particularmente, já uso. Eu estou com a minha aqui do lado e sempre uso diariamente. E, além disso, eu uso também nos meus processos para os meus coaches. E estamos abrindo a possibilidade de você, coach, fazer a sua, sem precisar gastar uma fortuna em criação e impressão. Porque nesse momento você vai aproveitar que a gente vai imprimir uma quantidade a mais desse material trimestral e com isso você vai ter um custo muito reduzido aproveitando essa massa crítica de impressão que a gente está fazendo. Ok? Bora fazer o projeto ainda mais interessante e atrativo?